Boa tarde, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, imprensa, pessoal de casa que nos assiste pelas redes sociais, Câmara Itaúna ao vivo, sejam todos bem-vindos. Passo a palavra ao senhor secretário para a constatação de quórum. Há quórum. Declaro, então, abertos os nossos trabalhos e volto a palavra ao senhor secretário para que dê leitura aos expedientes. Boa tarde, senhor presidente, vice-presidente, vereadores, vereadora, público presente, imprensa, pessoal do YouTube. Expediente, senhor prefeito. São várias respostas ao pedido de informações, né? A secretaria vai estar encaminhando aos respectivos gabinetes. Ofício 466/2018, 469/2018, 474/2018, 475/2018, 476/2018, 461/2018, 454/2018, 460/2018, 455/2018, 464/2018. Alô, oi. E o ofício 005/2018 da CEPLAG, respondido pelo Alisson Diego Batista Moraes. Processo de veto número 003/2018. Opõe veto ao projeto de lei complementar número 08/2018, que altera o dispositivo da lei municipal número 1385, de 27 de dezembro de 1977, da outra providência. Autoria, prefeito municipal de Itaúna. O projeto será encaminhado às comissões para os devidos pareceres. Expediente terceiros não há. Qual que é o veto? Pela ordem, presidente. O Antônio da Luz, poderia ler o veto? De que se trata? Nosso projeto Não incide a taxa de serviços urbanos sobre os imóveis localizados nas zonas rurais que não sejam atendidos pelo serviço de coleta, remoção e destinação dos resíduos sólidos. Ok. Obrigada, Marcinho. Expediente de vereadores. Ofício número 27/2018, de autoria do Edil Joel Márcio Arruda, solicitando a criação de uma comissão especial temporária para análise do projeto de lei complementar número 03/2018, substitutivo que dispõe sobre a revisão do plano diretor do município. Voto de congratulações da vereadora Otacília Barbosa com os itaunenses Nicole Ildefonso, Diego Ildefonso, Juliano Severo, Gilberto Moura e Rafael Fusati, pelas performances artísticas em comemoração ao aniversário de 117 anos do município de Itaúna. Pedido de informações da vereadora Otacília Barbosa sobre os métodos fiscalizados pelos métodos de fiscalização dos pagamentos da empresa de terceirização de mão de obra
e prestação de serviços, especialmente da empresa Sobrado. Pedido de informação da vereadora Otacília Barbosa sobre os critérios para a escolha dos veículos de comunicação e imprensa usados como meio de divulgação da publicidade institucional do município de Itaúna nos últimos 12 meses. Pedido de informações da vereadora Otacília Barbosa sobre os cargos de assistência social no serviço público municipal. Pedido de informações da vereadora Otacília Barbosa sobre os contribuintes que recolheram o ITBI da Coab nos últimos 5 anos. São várias indicações, né? Quem quiser fazer os comentários, que faça nos seus expedientes. Projeto de lei número 86/2018 denomina logrador público a rua Iraci Mourão, autoria Antônio de Miranda. Projeto de lei número 87/2018 dispõe sobre a realização de coleta de amostras das águas de reservatório das escolas, creches e unidades de saúde do município de Itaúna para análise e da outras providências. Autoria Márcia Cristina Silva Santos. Os projetos serão encaminhados às comissões para os devidos pareceres. Projeto de lei complementar número... Ordem do dia. Projeto de lei complementar número 2/2018 altera a lei municipal número 1821 de 2 de maio de 1985 nas condições que menciona e dá outras providências. Autoria Prefeito Municipal de Itaúna. Senhor presidente, tem uma emenda? Folha 11. Em discussão, emenda modificativa 01 ao projeto de lei complementar 12/2018. Em discussão, Alexandre. Presidente, a minha emenda foi feita porque as cadeiras estavam ficando na borda exterior do passeio. Então, quando uma pessoa fosse descer do carro, abrir a porta do carro, uma pessoa portadora de necessidades especiais, iria ser difícil ela subir até o passeio por conta dessas mesas e cadeiras. Então, a emenda só muda da borda exterior do passeio para a borda interior do passeio. Então, ficaria na testada do imóvel. E eu acho que facilitaria até mesmo as pessoas do dia a dia, em vez de passar entre a porta de um bar e a cadeira, ela iria passar entre as cadeiras e o meio-fio. Acho que facilita todos os pedestres. Em discussão, 3. Senhor presidente, de fato, esse projeto, eu tive que retirar ele por alguns motivos, reuni com alguns proprietários aqui nessa casa, onde teve até a presença também do vereador Antônio de Miranda, né? Então, assim, onde que a gente estava discutindo, a minha intenção seria a mesma. De alguma forma, a intenção seria essa, mas chegou até os proprietários que a intenção desse vereador era acabar com as mesas e cadeiras no passeio, e de forma que eu preferi retirar, né? Para não criar mais polêmica. Estava até conversando aqui com a vereadora Otacília, né? Hoje parece que é a 4ª notificação do Ministério Público que a administração recebe sobre essa questão. Então, de fato, que nós precisamos resolver essa questão, né, onde que vai ser resolvida aqui é nessa casa, e meu voto aqui é favorável. Em discussão, em votação, a emenda modificativa 01 ao projeto 12/2018. Os vereadores que concordarem permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade. Agora vamos à discussão do projeto de lei complementar 12/2018 com a emenda incorporada. Em discussão, Tonzinho. Boa tarde a todos. Eu votei favorável à emenda do Alexandre, que ela vem realmente melhorar o projeto. O projeto é polêmico, né? 3 teve a iniciativa de
fazer a mesma lei aqui. O 3 chamou os empresários da área, né, os comerciantes, e nesta reunião eu vi que não conseguimos chegar num consenso, né? Eu acredito que a prefeitura, não sei se a prefeitura chamou a classe de comerciantes da Jovem Soares, se foi feito um levantamento amplo. Estou falando de Jovem Soares aqui para a cidade toda, né? Mas estou falando de Jovem Soares, que é a maior área de lazer do Itaunense, vamos dizer assim. O maior número de barzinhos estão na Jovem Soares. Então, assim, não acho que a prefeitura, não sei se o líder puder dizer, se foi feita uma conversa, se há um consenso entre os comerciantes, porque realmente muitos dos locais, senhor presidente, não vai mais poder ter mesa lá de fora. Aí corre-se o risco mesmo de gerar desemprego, corre-se o risco. A lei é necessária, com certeza, né? O que tínhamos que chegar é a questão de chegar no bom senso desse vago que está de 1,20 m, que às vezes poderia ser 1 metro, né? Mas eu nem quis emendar o projeto não nessa questão de metragem para não gerar polêmica. Se não tiver uma resposta que houve uma conversa com os comerciantes, eu vou preferir abster da minha votação. Caso, né, comprovadamente, e se puder constar em ato que realmente teve isso, eu posso até rever meu voto. Mas, a princípio, é um projeto polêmico, eu vou me abster de votar. Lesso. Só mesmo pegando aqui uma carona nas falas do vereador Antônio de Miranda. Tonzinho, eu fiz 3 convites. Depois daquela, a gente até se reunir lá na prefeitura, sabe? Não houve nenhum interessado. Também, assim, penso, igual você, a polêmica que vai criar, realmente tem passeio que não tem nem 1 metro. Nossa intenção seria 90 metros, né? Parece até 90 centímetros, a largura de uma cadeira de roda, que possa, né, poder passar nos passeios. Enfim, acho que as pessoas estão, literalmente, quando vê que elas vão ser prejudicadas, elas estão desacreditadas. Houve sim, houve um diálogo, houve tentativa. Para você ter uma noção, foi convidado a todos os comerciantes, a mais de uns 60, não apareceu acho que nem 10, 12 aqui no dia. Mas realmente, né, quando o pessoal vê que eles vão ser prejudicados, eles não têm esse interesse. Mas realmente é um projeto polêmico. A intenção aqui não é prejudicar nenhum comerciante. Em discussão? Em votação. Joel. Senhor presidente, desculpa, eu só quero justificar meu voto favorável, né? Porque realmente é um projeto que pode gerar uma certa polêmica, mas enquanto legisladores nós temos que tomar essa postura e tomar a decisão. Não tem como a gente sair dessas decisões. Se por um lado tem os comerciantes que às vezes podem ser, entre aspas, prejudicados nesse sentido, o vereador Antônio de Miranda falou, por outro lado também tem os transeuntes, né? As pessoas que passam ali, que precisam ter uma passagem de 1,20 m, que é o que pede a norma, né? E eles precisam dessa liberdade para passar, e até cadeirantes também, que hoje não tem esse lugar para passar. Então, é um projeto que realmente pode gerar uma polêmica, mas nós temos que olhar o bem comum, né? Ambos os lados. Então, não tem como a gente fugir dessa discussão, e também penso que nós não podemos ficar assim, sem uma posição. O meu voto é favorável, porque temos que beneficiar a todos, né? E as pessoas que precisam passar ali, elas têm que ter esse direito garantido de ir e vir. Não pode ficar passando na avenida, na rua, onde tem carro transitando todo momento, e pode gerar um risco de acidentes aí. Então, é um projeto, pode ser considerado polêmico? Pode, mas o bom senso pede que a gente vote favorável para beneficiar os transeuntes também. Muito obrigado. Senhor presidente, como grande levantador da bandeira da pessoa com deficiência, eu vejo que o espaço, a gente tem discutido muito a questão da mobilidade urbana aqui, e eu vejo que é muito mais fácil alguém que não tem dificuldade em se locomover, se adaptar de uma forma mais acolhida, de uma forma mais estreita, do que alguém que realmente necessita desse espaço para transitar.
As pessoas, às vezes, não têm a percepção para perceber o quanto que um cadeirante tem dificuldade, né, não só nos nossos passeios, nós nos deparamos com poste, entre outras coisas. E eu acho que chegou o momento também das pessoas se conscientizar em relação à questão da acessibilidade. Que a acessibilidade é para aquela mãe que está passando com o carrinho, para aquela pessoa que tem dificuldade de locomoção. Nós temos pessoas que andam praticamente em S também, que são pessoas autistas. Então, eu acho que a sociedade tem que começar a refletir sobre isso. Então, eu acho que não tem que ter polêmica, tem que sim entender a necessidade dessas pessoas, né? Eu acho que é necessário que haja essa compreensão e essa integração, que essas mesmas pessoas venham conhecer essa realidade, uma vez que elas podem estar na mesma situação. Muito obrigado. Hudson. Senhor presidente, vice-secretário, colegas vereadores, funcionários dessa casa, imprensa, assistência, pessoas que nos assistem pelo YouTube, boa tarde. Como foi dito, né, reforçar a fala do vereador Lacimar na questão do Ministério Público. O Ministério Público foi provocado para essa situação, encaminhou inúmeros ofícios, né, à Prefeitura, pedindo providências nos que tange essa questão. O vereador Joel foi muito claro também, muito feliz na sua fala, quando mesmo diz da nossa responsabilidade, né, que a gente senta nessa cadeira, nós temos que tomar decisões, talvez decisões polêmicas. Mas aqui eu acho que esse projeto veio resguardar, né, o direito do cidadão e também não está tirando também, em momento algum, o direito do comerciante, não, né, apenas resguardando. Obrigado, só isso. Até só complementando a coisa que você estava falando, senhor presidente. As pessoas hoje, elas não têm a compreensão de que a pessoa que tem mais dificuldade, por exemplo, a pessoa cadeirante hoje, ela tem inúmeras dificuldades, sendo que é muito mais fácil, né, alguém que não tem essas limitações até então, porque vai adquirir na sua velhice, de se adaptar a espaços menores. Mas realmente nós estamos precisando dessa ampliação e da consciência de cada cidadão de que realmente chegou a hora da gente discutir a questão da mobilidade urbana, da acessibilidade, do respeito pela pessoa com deficiência. Muito obrigado. Cleicinho. Rádio muito bacana esse projeto, porém tenho uma dúvida. Sábado à noite, domingo à noite, e é errado. Quem é cair da prefeitura ou quem? Em discussão? Os fiscais de posturas baseado numa escala que nós imaginamos que deve ser feita, né? Pelo menos penso que seja isso, né? Eles imaginam, eu não sei como é que é o funcionamento especificamente da fiscalização, mas eu imagino que eles devem ter uma escala, né, Joel? Senhor presidente, aqui no parágrafo, se me permite, né, no parágrafo 2º do inciso 1º, vai dizer, né, que todo esse projeto, né,
poderá ser elaborado por profissional habilitado e ficará sujeito à aprovação da Secretaria de Regulação Urbana. Então, penso eu que a Secretaria de Regulação Urbana ficará responsável pela aprovação e, consequentemente, né, o Executivo já tem esses fiscais, né? É isso que a gente espera. Mas a pergunta do vereador Gleicinho é pertinente, a gente pode correr atrás disso, mas a lógica nos leva a crer que os fiscais, né, normais da Prefeitura irão fiscalizar. Em discussão? Em votação, projeto de lei complementar 12/2018, já com a emenda incorporada. Os vereadores que concordarem permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. A abstenção dos vereadores Alexandre e Tonzinho. Sim, ok. Então, só para constar, a abstenção dos vereadores Gleicinho, Silvano, Alexandre e Tonzinho. O Alexandre apresentou a emenda e agora está abstendo. Olha eu, hein? Presidente, melhorar o projeto, para melhorar vereador, o projeto. não tem nada a ver. Uma coisa é você aprovar uma emenda, outra coisa é aprovar ou votar contra. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Você me desculpa. Ok, talvez. senhores, vamos... Ok. Projeto de lei número 61/2018 dispõe sobre desafetação, autoriza a concessão de direito real de uso de imóvel público para os fins e nas condições que menciona e dá outras providências. Autoria, Prefeito Municipal de Itaúna. Senhor presidente, questão de ordem. Eu gostaria de pedir a Vossa Excelência, foi feito para fazer a leitura do parecer do vereador Joel, relator da Comissão de Finanças e Orçamento. Na verdade, parece que são dois pareceres. O primeiro, onde ele faz um parecer bastante, realmente, grande, com muita avaliação, com muito critério. Esse aqui é o primeiro ou o segundo? Acho que é o primeiro. Se não for, eu te falo. Pode começar aí que eu te falo. O projeto mencionado objetiva a autorização desta Casa para proceder com desafetação e concessão de direito real de uso do imóvel da municipalidade à empresa Comércio de Tecidos Itaúna Limitada, ME, consoante o que prevê a lei orgânica do município. O projeto em tramitação passou pelo crivo da Comissão de Justiça e Redação, possui correta técnica legislativa e está em conformidade com o ordenamento pátrio, sendo assim favorável o parecer dessa egrégia comissão para prosseguimento do processo de apreciação em plenário. Releva mencionar que a Constituição conferiu ênfase à autonomia municipal ao mencionar os municípios como integrantes do sistema federativo, artigo 1º da Constituição, e a fixá-la junto com os estados e o Distrito Federal, artigo 18 da Constituição. Dessa maneira, o ente municipal, enquanto membro da federação, goza de autonomia para legislar sobre assuntos de interesse local, inclusive no que tange à administração de seus bens, consoante a inteligência do artigo 30, inciso 1º da Lei Maior. É certo dizer desta feita que o Executivo goza de certa discricionalidade para a administração dos bens imóveis, atendendo sempre o interesse público para o qual todo poder declina. A concessão de direito real de uso é uma espécie contratual de transferência de utilização de um terreno público em caráter extraordinário e exclusivo a um particular, geradora de um direito real resolúvel e transferível, para que dele se utilize especificamente para fins de urbanização, industrialização, edificação, cultivo ou outro de interesse social, a título gratuito ou oneroso. Bem cumprido. Oportuno citar a súmula número 1 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná de 12 de janeiro de 2007, publica o seguinte enunciado: preferência pela utilização da concessão de direito real de uso em substituição à maioria das alienações de terrenos públicos em razão de sua vantajosidade, visando fomentar a atividade econômica, observada prévia autorização legislativa e licitação na modalidade de concorrência, exceto nos casos previstos no artigo 17, inciso 1º, a linha F, da Lei 8666/93. Caso o bem não seja utilizado para os fins consignados no contrato pelo concessionário, deverá reverter ao patrimônio público. O projeto de lei em questão dispensa a licitação de concorrência prevista na Lei de Licitações, com fulcro no relevante interesse público, qual seja desenvolvimento socioeconômico, consoante disposto no artigo 5º. A dispensa ocorre quando, embora viável a competição, sua realização se mostra contrária ao interesse público.
Pois bem, data máxima vênia, entendemos que o projeto em questão não se encaixa nas possibilidades de dispensa de licitação e não atende à salvaguarda do interesse público, visto que não há discrepante desproporcionalidade entre o imóvel a ser concedido e as atividades desenvolvidas pela empresa beneficiária, bem como a proposta de investimento acostada no projeto em análise. Embora, como mencionado alhures, a administração tenha discricionalidade em seus atos, esses não se eximem de serem revestidos de legalidade, moralidade, impessoalidade e os demais princípios norteadores da conduta administrativa elencados no artigo 37 da Lei Maior. Isto posto de maneira mais clara, adotamos como linha mestra na avaliação do ato administrativo, que ora se sujeita à autorização legislativa desta Casa, os critérios abordados por Humberto Ávila para determinar se o ato discricionário é proporcional. Se não, vejamos. Ele, o postulado da proporcionalidade, se aplica apenas a situações em que há uma relação de casualidade entre os dois elementos empiricamente... Opa, aqui que eu perdi. Discerníveis, um meio e sem fim, de tal sorte que se possa proceder aos 3 exames fundamentais. O da adequação, o meio promove o fim. O da necessidade, ou seja, dentre os meios disponíveis e igualmente adequados para promover o fim, não há outro meio menos restritivo do direito fundamental afetado. E da proporcionalidade, em sentido estrito, as vantagens trazidas pela promoção do fim, correspondente às desvantagens provocadas pela adoção do meio. Logo, a decisão discricionária deve guardar a coerência entre a medida adotada e a finalidade buscada. Trata-se de um bem com área de 4.700 metros quadrados, para que uma empresa que conta com poucos funcionários e cuja projeção de crescimento não demonstra a priori relevante interesse público frente ao tamanho do bem concedido. Como o interesse público é o fim a ser atingido pela administração pública e a competição, no caso em deslinde, é um meio para se obter a proposta mais vantajosa, entendemos que a licitação não deve ser dispensada, sob pena de violar os princípios basilares instituídos constitucionalmente e que norteiam todas as ações da administração pública. Vale lembrar que, consoante o artigo 7º, projeto da lei em apreço, decorridos 10 anos da concessão do direito real de uso, poderá o Executivo prorrogar o prazo de concessão ou outorga a escritura de doação. Sendo certo que a aprovação desse projeto, nos moldes em que se encontra, poderá apresentar a sobreposição do interesse privado sobre o público e mais dilapidar o patrimônio público, matéria a que se presta esta comissão. Ante ao exposto, nos parece que não existe interesse público perseguido pela seção alvejada, mas somente o benefício à pessoa jurídica determinada. A alegação da expansão da empresa e dos empregos que gerar, apesar de importantes, não podem determinar a cessão de uso por si só. Não está negando a importância das atividades comerciais da empresa que figura como concessionária, mas em se tratando de exploração de bens públicos por particulares, incluindo-se a concessão de direito real de uso de espaço público, devem ser observadas as normas constitucionais que visam preservar a isonomia entre os interessados em obter a outorga e a obtenção da proposta mais vantajosa para a administração. De grande valia trazer à baila a decisão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação à ação civil pública. Improbidade administrativa, concessão de bem imóvel para fins industriais, dispensa de licitação em princípio admitida diante da existência de interesse público devidamente justificado, nos termos do artigo 17 da Lei 8666, caracterização de improbidade administrativa em razão de desvio da finalidade sem concessões. Sentença parcialmente reformada, recurso parcialmente provido, Tribunal de Justiça de São Paulo. Assim, nos termos em que foram realizadas as concessões, contrariam a lei municipal por ferirem a destinação original dos terrenos. E mesmo que se relevasse tal aspecto, a que este relator parece inadmissível, as características especificadas de cada uma delas deixa patente a agressão ao princípio da isonomia e da impessoalidade, que deve ser a marca dos atos da administração pública. Afinal, uma coisa seria conceder o direito de uso do terreno a uma indústria de forma a tornar atrativa a sua instalação no município, que, em contrapartida, veria aumentar sua arrecadação e crescer o emprego de sua gente. Outra coisa é, e esta inadmissível, conceder sem qualquer tipo de licitação o direito de uso de um terreno ao fulano da Silva para que ali ele se instale. Um pequeno comércio informal em detrimento de provavelmente centenas de outras pessoas que desejariam fazer o mesmo, se igual oportunidade lhes tivesse sido dada. Destarte configura-se indevido favorecimento dos atuais concessionários, em detrimento de possíveis interessados em explorar aquele espaço, pelo que opinamos pela rejeição parcial do projeto, conforme previsto no artigo 43, inciso 1º do Regimento Interno, pelo que pede-se a devolução da proposta ao proponente, para que esse proceda com a licitação de concorrência ou adote outras providências de modo a atender o interesse público e sanar de vez os vícios de inconstitucionalidade material dos normativos.
A teor do preconizado, entendemos que o projeto de lei em apreço, embora esteja instruído com a documentação necessária, elaborado dentro da correta técnica legislativa, não atende em seu todo ao que entendemos, atendendo ao que estabelece o artigo 40 do Regimento Interno da Câmara Municipal. Feitas as considerações acima, conclui-se. Voto do relator. Diante do exposto e após analisar o projeto de lei em questão, opinamos pela rejeição parcial do projeto, conforme previsto no artigo 43, inciso 1 do Regimento Interno, pelo que pede-se a devolução da proposta ao proponente para que esse proceda com a licitação de concorrência ou adote outras providências de modo a atender o interesse público e sanar de vez os vícios de inconstitucionalidade material dos normativos. Sala das Comissões, 20 de agosto, vereador Joel Arruda, relator. Acompanha o relator Hudson Bernardes e Gleison Fernandes. Em discussão. Senhor presidente, questão de ordem. Pode falar primeiro. Eu queria invocar o artigo 132 e pedir a suspensão da votação por prazo não superior a 2 reuniões ordinárias. Por favor. Presidente, questão de ordem, só para ilustrar, semana passada eu fiz um pedido de vista nesse projeto e eu queria justificar somente o pedido de vista. Eu acho que o vereador Hudson está correto em pedir o adiamento dessa votação, porque tem que esclarecer algumas coisas. Um terreno na Chácara do Quitão, de 4.700 metros, é um valor venal muito grande. Esta empresa se trata de uma empresa de comércio, como se pode ler na razão social dela. Eu entrei no site da Receita Federal, fiz uma consulta no CNPJ dela. O capital social dessa empresa é de R$20 mil. O próprio nome dela mostra que é uma microempresa. Então, o relatório do vereador Joel mostra isso, né? Um terreno grande, mesmo na justificativa do Executivo, falando que desse 4.700 metros, 1.250 não é utilizada, mas fica o imóvel de 3.400 metros também. Então, acho que a gente tem que tomar muito cuidado em votar esse projeto. Nada contra a empresa, não conheço, não sei o que é, mas pelo valor venal do imóvel deste tamanho. Então, acho que a gente deve concordar com o vereador Hudson e adiar a votação. Em votação, pedido de adiamento de discussão de votação por 2 sessões. Os vereadores que concordarem permaneçam em comissão. Aprovado por unanimidade. Comunicações parlamentares iniciais. Cada um tem 5 minutos. Glaucio Santiago. Boa tarde a todos, né, gente? A semana passada eu comentei aqui a respeito do posto de saúde lá do São Geraldo, né, da Lua. Da Lua foi lá no dia seguinte, o Tarcílio também me ligou. Eu estive lá, conversei com o pessoal todo lá do posto de saúde, conversei com a médica, andei nas pessoas lá perto e eu acho que foi uma confusão. É alguém que estava insatisfeito e que reclamou, porque as pessoas que eu conversei lá, todas admiram muito e aprovam muito o trabalho que elas têm feito lá. Então, está certo as pessoas de reclamar. Sim, a gente fiscaliza, a gente olha, mas como eu comentei a semana passada, eu faço questão de comentar agora outra vez. E, Hudson, eu conversei com o Silmar, porque até hoje não colocaram a academia lá, só colocaram do Itaunense e as outras 4 estão paradas. Então, ele falou que a prefeitura não tem a máquina de furar, né? Eu acho que é muito baratinho, eu acho que compensa pelo tanto de... A da Márcia está jogada lá, estão várias jogadas lá no canteiro de obras e acaba que estraga, né? E o povo deixa de utilizar. Aí da próxima eu falo mais. Obrigada. Acimar. Presidente, boa noite já à mesa, demais vereadores, imprensa, assistência, pessoal do YouTube. Presidente, de fato, eu queria aqui parabenizar aqui a Secretaria do Bem-Estar Social, a pessoa do Dr. Elvio e toda a sua equipe, semana da terceira idade, e eu recebi um convite a poder estar prestigiando os eventos. Eu acho que tem umas fotos aí.
E só mesmo para registro aí, não, essa não precisa de aparecer mesmo. O tanto que foi bacana, 362, senhor presidente, apoiado pela toda a sua equipe, com café, com almoço, o dia todo no iate, dando aí, né, a felicidade desses idosos, alguns até carentes, tendo a oportunidade aí de ir a um clube, não é um clube tão famoso, mesmo parabenizar aí ao doutor Elvo e toda a sua equipe. Senhor presidente, eu não poderia também deixar de registrar aqui, através do Renilton aqui, nós recebemos uma notícia, a cunhada do prefeito veio a descansar, a Rosângela. Rosângela veio batalhando há anos, Cláudio, com um tratamento de câncer. Então, eu não poderia deixar o registro a ela, nem pela pessoa dela mesma, sabe? Então, ela veio a descansar nesse momento. Acho que eu e você, tivemos a oportunidade de estar, né, junto com a família, enquanto, né, o atual prefeito é deputado. E é uma pessoa que batalhou muito, brigou muito por Itaúna. Então, poderia deixar esse registro aqui no meu momento, não. Muito obrigado, senhor presidente. Otacília. Eu gostaria, nesse momento, boa noite, né, primeiro a todos, de convidar a Nicole, o Diego, o Juliano, o Gilberto, o Rafael. Eu gostaria de oferecer a eles um voto de congratulação. Vou pedir para colocar o vídeo da homenagem que eles fizeram ao município de Itaúna. Não sei se todos tiveram a oportunidade de assistir na rede social. Eu achei maravilhoso, né? São jovens estudantes. Nós temos um servidor aqui, né? É o Gilberto Moura. Eu vou falar rapidinho aqui, tá, Gilberto? A Nicole tem 16 anos, é estudante, faz curso do Senai, toca violino há 4 anos e canta desde os 3 anos de idade. O Diego também tem 24 anos de idade, é formado em engenharia civil, toca violões e solo há 9 anos. O Juliano tem 17 anos de idade, estudante, faz curso do Senai, toca violino, viola caipira há 5 anos. O Gilberto tem 39 anos, é servidor público do município de Itaúna, licenciado e trabalha como professor de biologia. Toca viola há 25 anos e começou a tocar cavaquinho este ano. Rafael Fusachi tem 16 anos de idade, estudante, faz curso Senai, toca contrabaixo há 5 anos. São amigos e, por ser músicos, decidiram que seria o melhor meio de expressão para homenagear Itaúna. E ficou maravilhoso, né? Muito bonito. Gostaria de fazer essa homenagem a eles agora, conceder a eles um voto de congratulação e agradecer por essa beleza que vocês nos ofereceram. Tá? Muito obrigada. Valor
Então, é uma singela homenagem, tá? Um agradecimento por essa homenagem. Vocês que fizeram homenagem para nós, né? Muito obrigada, tá? Parabéns para vocês. Vocês continuem assim, vocês são, né, jovens, tá? Parabéns, tá? Fiquei muito emocionada com a homenagem que vocês fizeram com o hino de Itaúna, tá? Muito obrigada. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, pode falar. Parabéns pelo vídeo de vocês, pelo talento de vocês, porque nos dias de hoje, os jovens, na sua grande maioria, apenas problematizam a cidade, veem só problemas na cidade, e é muito bom ver jovens assim, valorizando o nosso hino, nossa terra, nossas coisas. Então, fiquei muito feliz mesmo em ver tudo isso daí, partindo de jovens, né? É muito bom. Parabéns, gente. Pela ordem, senhor presidente. Otacílio, depois você faz mais 3, 4 para cada um. Ok. Anselmo, pode continuar, chefe. Não, eu acho que parabenizar, né, os meninos. Eu acho que essa turma jovem, ela vem sempre surpreendendo. Eu acho que uma grande homenagem. A Otacílio é muito atenta, fez o que a gente chama de justiça, até porque a gente tem que valorizar muito nossos jovens. E sem mais, muito obrigado. Márcia. Boa noite a todos. Eu fiz uma indicação hoje da reforma do PSF da Zona Rural de Vista Alegre. Eu sei, gente, que tem as dificuldades econômicas, né, dificuldade financeira, mas eu sei também que existe prioridade. E eu fiz a indicação acreditando que o secretário de Saúde, a infraestrutura, possa dar uma prioridade a esse PSF. Eu trouxe algumas fotos e gostaria de mostrar para vocês como que está a situação lá hoje. Vista Alegre, esse PSF ele é dentro do centro comunitário, né? Então, o piso está todo em baixo e alto, né, com dificuldade dos idosos caminhar por ali, correndo o risco até de cair, né, e se machucar. É o centro comunitário com um cômodo lá no finalzinho, né, só uma área muito pequena onde o médico atende. Essa área de fora é onde o pessoal fica aguardando. Está com o telhado muito quebrado, com goteira, as paredes estão trincadas, nas trincas das paredes está crescendo um formigueiro, que a gente consegue enxergar do outro lado assim, da parede, tão grande que está essa trinca. Então, a gente tem medo até de... Olha lá, o formigueiro que está crescendo do lado de fora do centro comunitário e está tendo um risco que a parede até caia. Então, eu queria pedir uma prioridade lá, os móveis ficam todos cobertos com plástico. Essa é a sala que o médico atende. O forro está quebrado, direto quebrado com o telhado. Então, quando chove, inunda toda a sala de atendimento médico. E isso traz um desconforto muito grande para os profissionais que atendem com tanto carinho a comunidade, para os usuários, né, do serviço que chega ali, está com poça de água, com balde, nos lugares das goteiras, então fica com dificuldade de passar, né? Então, eu gostaria de pedir a urgência dessa reforma. É um cômodo pequeno com centro comunitário, então tem que ter prioridade. E eu acredito que a saúde é a prioridade, o atendimento, o trabalho dos profissionais. Olha o forro, como que está com o telhado. Então, para dar uma atenção maior lá para a zona rural e conseguir uma reforma com maior urgência para Vista Alegre. É a minha indicação de hoje. Eu já estive conversando com o Hudson, os móveis ficam todos cobertos com plástico por causa das goteiras. Então, eu já conversei isso com o Hudson, estou pedindo, por favor, Hudson, que encaminha meu pedido, né, a minha solicitação, para a Secretaria de Saúde, para a infraestrutura, que possa atender isso com maior urgência. Alexandre. Márcia, pela ordem, você me dá um minutinho? Claro. Eu acabei de falar com o doutor Fernando, também tem um dinheiro de outro vereador aí também, foi destinado os 200 mil que a Dâmina destinou ao nosso município,
O doutor Fernando também colocou para a reforma de todos os PSF, já abriu o edital para todos serem concluídos. Acabei de falar com ele aqui agora. De fato, até ele queria concluir esses 200 mil nas cirurgias eletivas, para dar uma desafogada na fila. Depois ele me deu até uma notícia, fiquei surpreso, e também fiquei meio assim, foi até bom também você ter apresentado. Realmente eu já tive nesse PSF, como todos, de fato, está lá também 200 mil, entendeu? Indicação desse vereador, não sei como de qual forma que eles vão destinar outros também PSF que também está dessa situação. Não, queria te parabenizar, viu, pela sua atuação, mas recurso tem, e acabou de me falar comigo que já abriu até o edital para toda essa reforma desses PSF que está nessa situação. Não, Lancimar, eu acredito que tem outros que têm, né, na mesma necessidade. Você teve no do bairro de Lourdes? Você teve lá situação que se encontra, porque é casa alugada, né? É. Pois é, não é situação crítica, a prefeitura vai reformar uma casa que não é mas dela. que vá lá pelo menos para tirar as goteiras, porque não tem jeito de trabalhar no meio da chuva e do barro, não. Não, concordo com você, mas sabe, tem dinheiro também de atuação, até do vereador da Lua, entendeu? Eu acho que deve ter aí aproximadamente quase 400 mil para a reforma desses PSF que está nessa situação, viu? É só a mesma questão do edital e eles concluir essas obras. Mas parabéns pela sua atuação, viu, vereador? Lucim. Boa tarde a todos. Boa noite, Ana. Boa noite a todos. Colegas vereadores, por presente, imprensa. Senhor presidente, tem uma notícia boa, né, para nós. Não só esse vereador aqui, mas como todos os vereadores. Nós entramos com várias indicações aí, reclamando, né, sobre os cavalos na rua. E graças a Deus começou já, né, pegar esses cavalos na rua. Entendeu? Então hoje, dando a volta na cidade, a gente já não vê mais. Hoje eu dei uma volta grande aí na cidade e não vi mais. E vi foi o seguinte, muita gente procurando vereador aí, principalmente eu, para tirar cavalo preso, entendeu? Como te diz, a gente alertou tanto aqui, né, presidente? Alertou tanto o pessoal, os criadores de cavalo ali, que a gente até brinquei que um dia que estava querendo que Itaúna fosse uma fazenda. Tanta gente querendo cavalo na cidade. Então, graças a Deus, através não só desse pedido desse vereador aqui, mas de todos aí que entraram, né, foi atendido e está colhendo já os cavalos na rua, graças a Deus, entendeu? Então isso é muito importante para a gente, até mesmo para a cidade toda, porque evita de acidente, teve acidente sério aí na cidade, com cavalo solto, então não foi mérito desse vereador aqui, foi mérito de todos e da prefeitura também, que a gente não pode deixar de agradecer aqui. Então, meu agradecimento hoje, né, é para essa secretaria, que está colhendo esses cavalos, entendeu? Hoje, os pontos mais que eles ficavam aí na cidade, aí, que era aquele lado meio ali de Santanense ali Tropical, que eles meio ali, a gente passou lá hoje e não viu eles mais, entendeu? Então, como se diz, continua pegando, porque também se parar também, depois fica, né? Então, que continue esse trabalho, entendeu? Eu não sei para onde está levando, entendeu? Só sei que o pessoal já está preocupado, mas agora, foi alertado por todos os vereadores. Eu tenho certeza que quase todos os donos de cavalo procurou o vereador e o vereador falou, ó, foi alertado, vocês não cuidou, então agora se vira com a multa lá. Então parabéns à prefeitura. E os vereadores também que entraram, né, todos aqui, eu tenho certeza, que cada semana aqui eu via um reclamando, outro pedindo, então parabéns para a Câmara. Estou te virando. Senhor presidente, uma das reclamações que está chegando constante, são de moradores da zona rural, a questão dessa mudança do ponto final do ônibus da zona rural, que foi tirado do mercado municipal e transferido para a rodoviária. Então a reclamação é muito grande, é mais de uma pessoa, porque normalmente o homem da zona rural, ele vem aqui assim, poucas vezes na semana, ou uma vez na semana, e ele aproveita para comprar o básico, seja para o mês todo, seja para aquela semana, para a quinzena, enfim. E isso está ficando muito difícil por causa da questão do peso levar até a rodoviária. E, enfim, então fica a reclamação, se a prefeitura tiver como rever, né, e voltar, ou até mesmo fazer um levantamento, né, dos usuários, colocar um funcionário na rodoviária para ouvir todos os moradores da zona rural, para ver qual que é o grau e o nível de satisfação dessa mudança. E se realmente a maioria for favorável à volta, de repente o executivo possa pensar e, quem sabe, voltar aí para o mercado central. Outra questão, senhor presidente. Que tem cadeirantes lá, tamanho bem do corpo soldado.
está tendo menos dificuldade. O vereador Anselmo está fazendo um alerta também aqui, porque tem cadeirantes, né, Anselmo, da zona rural, que no mesmo sentido se sente prejudicado. Então, mais um motivo para o setor de transporte da prefeitura rever a situação, junto com a empresa concessionária e prestadora do serviço. Outra questão, senhor presidente, hoje estava na PAI, e 2 pais de alunos da PAI me chamou para olhar a van escolar que está atendendo os alunos da PAI. Até tentei falar com a secretária de Educação hoje, e eu entrei na van para dar uma olhada e realmente a van encontra-se bastante fechadura de dentro interna. Não existe, praticamente não existe mais como é que fala lá, da entrada, o piso de entrada daquela porta que entra, aquela entrada, o plástico está todo arrebentado, sujeito não, e acontece diariamente tropeço das crianças, e todos nós sabemos que a PAI são, né, na sua totalidade, pessoas especiais, seja ela de deficiência física, psíquica ou até motora, né? E, então, assim, os pais estão muito preocupados porque realmente está correndo risco de acidente, né? E aí fica a nossa ressalva, a nossa alerta, porque se acaso acontecer alguma coisa, vai ter que responsabilizar alguém. Então eu sei da presteza e da atenção da secretária de Educação, da seriedade da Alessandra, eu tenho certeza que ela vai tomar atitude e pedir para arrumar essa van. Outra coisa é a questão do telefone da Secretaria de Saúde. O número de reclamação realmente é muito grande, eu particularmente estou desanimando de ligar para a Secretaria de Saúde porque realmente não está funcionando o atendimento daquele telefone. Você tem que dar muita sorte para você ser atendido. Você tem que ligar 4, 5 vezes, até 10 vezes para conseguir falar uma. E muitas das vezes tem assunto que ele é de saúde, ele é muito urgente, do momento, né? Então, se fica aí alerta, é cobrança mais uma vez. Acho que é coisa à toa. O vereador Hudson, como líder, também já fez essa cobrança aqui, já deu a sugestão de colocar uma estagiária na sala para ajudar. Enfim, eu acho que é questão mesmo de adequação, não é nem de investimento, é de adequação. Outra questão que a gente tem alertado aos vereadores é a questão das concessões de terreno. O vereador Joel fez esse belo parecer, nada contra a empresa, nem conheço a empresa. As colocações do Alexandre, que acho que foi bastante ponderada, é um terreno grande para uma empresa, às vezes pequena, e quantas outras estão na fila aguardando, né? E tem uma empresa que nós tentamos ajudar aqui em determinado local, a empresa tem um capital muito maior do que essa, muito maior, está pleiteando um terreno pequeno que está julgado sujeito a até invasão. Ela está se propondo a cuidar de uma pracinha em frente a esse terreno desnivelado, e está sendo negado por causa da questão do capital dela, que é acima dessa e um terreno 10% do tamanho da outra numa área nobre. Então está assim, então uma incoerência, infelizmente, mas nós temos que ficar atentos. Aí eu falo para os vereadores, nós temos que votar, dar terreno para a empresa, gerar emprego e renda, mas tem que ter cuidado, porque na outra gestão que eu estive aqui, foi aprovado um terreno ali onde era o campo do Cidade Nova, foi feita uma permuta numa área de brejo, no mesmo Morada Nova, e tem um processo muito grande hoje tramitando no Ministério Público sobre essa questão, né? Enfim, foi aprovado aqui com a aquiescência dos vereadores daquela época. Então, vale o alerta aí para a gente não cair na mesma coisa. Hudson. Vereador Tonzinho, a questão da rodoviária, né, do pessoal da zona rural, na ocasião parece que houve uma reivindicação deles mesmo. É porque lá na rodoviária é dotado de banheiro e também água. E o que chegou até mim foi que é uma reclamação de um comerciante próximo ao mercado municipal que está reclamando porque perdeu o público, perdeu clientes com a transferência desse pessoal para a rodoviária. Na questão da APAI, eu vou levar a situação para a Alessandra, né, para averiguar, e também para o Wallace Boaventura, que trabalha no setor de transportes. A questão do telefone da Secretaria de Saúde também, vou voltar a falar com o Fernando Meira, já falei com ele, parece que Vossa Excelência refere-se ao telefone da regulação, não o geral. O geral também? Ah, tá. Eu vou levar a situação para o secretário de Saúde, ok? Silvano.
Boa noite a todos, senhor presidente, mesa, vereadores, vereadoras. Eu quero aqui hoje relembrar que no ano passado, senhor presidente, eu cobrei aqui por várias vezes a entrada de água, de chuva, em algumas casas lá do Córrego Soldado. E, por incrível que pareça, até peixe morreu lá. Porque morreu galinha, morreu peixe. Então, eu já cobrei isso aí do... Tinha cobrado do Fernando Franco, cobrei do Dalton, e agora estou pedindo ao grande secretário Sumar que olhe isso com carinho para mim, porque são 3 casas, são 3 residências que as águas das chuvas entram, toda a chuva que tem. Então eu quero pedir isso aí mais uma vez agora, deixar registrado aqui, para que seja tomadas essas providências. E também da gestão, das outras gestões, dos outros prefeitos, foi feito lá na quadra, na escola do Córrego Soldado, também um degrau que para nós, adulto, ele não serve. Agora, que dirá para crianças, né? Então, eu pedi essa reforma também, junto ao Samuel, lá do Canteiro. Foi lá uns 4, 5, 6 meses, me parece, olhar. É uma coisa de um degrau, né? E instalar um portão. Coisa que precisa com urgência também ser feito, né? Para que as crianças possam transitar lá sem risco de cair, quebrar um braço, uma perna, porque aí fica pior para a gente. Gostaria de registrar também. Deixar mais uma vez registrado também o pedido, até a Márcia me fez lembrar aqui, do forro, que desde o início desse mandato eu venho pedindo para o posto de saúde lá do Córrego Soldado, uma vez que o telhado que está lá foi a comunidade, foi a associação que adquiriu, que comprou todo o telhado e foi colocado lá na gestão passada, no governo anterior. Nós que fizemos festas lá, barraquinhas, e compramos todo o telhado e colocou lá. Então agora a gente está precisando dar desse forro para que as pessoas possam ser atendidas com mais carinho, né? E a Kelly, a Gláucia falou aqui das academias. Gláucia, eu procurei o Zé, um dia desses, procurei o secretário de esportes, com relação às academias. Não está instalando a academia por causa de uma máquina furadeira, certo? Eu já falei com o Zé que eu vou pagar o aluguel da máquina. Eu vou pagar, porque, inclusive, eu liguei para ele hoje, eu não estava na secretaria. Essa academia lá do Córrego Soldado, ela está ocupando um espaço lá que nós vamos precisar desse espaço dia 20, 19, 20, 21. Vai ter uma festa lá de reinado, então não vamos usar desse espaço lá. Caso contrário, nós vamos ter que colocar ela para fora. E colocar ela para fora, eu quero colocar ela para fora lá do espaço, mas no lugar dela, certo? Então o aluguel dessa máquina é muito barato, é R$25, R$30 o aluguel por dia. Então eu já falei com ele que eu vou pagar, certo? Eu quero pagar, para que seja acelerado. Mas para que isso aconteça, tem que fazer essas outras coisinhas que eu estou pedindo aqui para o secretário, para que a gente possa, né, inaugurar tudo junto, porque é tudo ligado, tudo junto. Academia, quadra, escola, é tudo num quadrado só, certo? Então já falei com o Zé Luiz, que eu vou pagar, faço questão de pagar essa máquina, esse lugar dessa máquina, para que seja feito isso lá. E eu quero aqui também hoje agradecer, elogiar o trabalho do Lúcio, lá do Canteiro, Lúcio do Canteiro de Obras. É um cara que está sempre presente, sempre prestando um bom serviço para as comunidades rurais, principalmente as comunidades rurais, né? Em questão de barraquinhas, palco, palanque, essas coisas são todas coordenadas por ele. Lúcio tem feito um trabalho lá no Canteiro de Obras, assim, à altura de Itaúna, certo? Então, eu quero parabenizar ele pelo serviço, certo? Que todo mundo da zona rural está elogiando o trabalho dele, e eu acho que é isso aí. O caminho é esse aí. Fazer com que as pessoas, com que o serviço chegue nas pessoas, né? Chegue lá na ponta
atendendo adequadamente. Muito obrigado. Alex Arthur. Boa noite a todos. Senhor presidente, gostaria de... A Márcia cobrou ali da comunidade de Vista Alegre. Ontem eles jogaram o telhado no chão lá ontem, nem começou a reforma do telhado. Conversei com o Lúcio também. Hoje, o piso ainda não está no cronograma da prefeitura, mas a Márcia está com toda a razão. Eles tiraram o ventilador lá uns 6 meses atrás, o diretor, o senhor Farlon, e falei com ele um dia desse. Ele falou que realmente está estragado. Lógico que está estragado. Tem 6 meses que eles tiraram, está estragado. Que depende do Dr. Elvio, que é o centro comunitário. Então, já aproveitando, eu falei com o Lúcio ontem, fiquei até um pouco nervoso com o Lúcio não tem nada a ver com isso. É uma pessoa que o Silvano disse aqui, tem feito um bom trabalho em todas as comunidades rurais, nas escolas, todos que pedem barraca, ele está pronto com a equipe dele para montar. Ele não tem nada a ver com isso, falou, Lúcio, tem 6 meses que tiraram o ventilador. Já que está arrumando o telhado, aí eu passei lá, fui lá ontem pela manhã, no Vista Alegre, às 9 horas, estava lá, hora que eles começaram a desmanchar o telhado para arrumar, tirar as goteiras, trocar mesmo o telhado. Então, eu falei, já aproveita e coloque esse ventilador, que eu fui lá com a equipe do Farlon 6 meses atrás até hoje, nada de 4 ventilador ser colocado no local. Lá tem aula de zumba, lá tem, a Márcia falou, lá é o PSF, que realmente necessita arrumar com urgência. Então, infelizmente, a gente tem cobrado do Farlon, a gente espera um pouco de mais ação do diretor de iluminação pública. Aproveitando esse embalo que eu falei do Farlon, eu volto a falar. Está em licitação, senhor presidente, para comprar uns cabos para melhorar a iluminação da praça aqui do Morro do Engenho. Existe já os postes, não lá no local, tem que aumentar. Eu fui lá por 2 vezes já conversando com os moradores lá. Falta uns cabos, cabo que eu acho que poderia pedir emprestado em alguma secretaria só para arrumar essa iluminação. E já tem uns 3 meses, me parece que eu fui lá. E se for esperar mais licitação, a licitação vai passar o final de ano e não consegue melhorar a iluminação do bairro do Morro do Engenho. Senhor presidente, eu gostaria, nesse expediente, cumprimentar o Lisson 70 pelo final do campeonato nesse último domingo lá na comunidade do Brejo Alegre. O vereador da Lua passou por lá, doutor Jorge, delegado, várias outras autoridades lá, e foi mais um campeonato brilhante, sem briga, harmônico mesmo. Terminou o campeonato onde o primeiro e o segundo colocado se uniram, fizeram oração, e o mais importante foi a disputa entre eles lá, mas foi realmente, no final, comemorar esse campeonato que o Lisson e o 70 sempre promove na comunidade de Brejo, e um sucesso. Parabéns ao Lisson, o Lisson e o 70 por essa conquista desse campeonato brilhante. Senhor presidente, agradecer também à secretária, a senhora Alessandra, sempre dando uma atenção especial por este vereador e todo cidadão que vem aqui nos procurar. A Alessandra tem feito um trabalho diferenciado de alguma secretaria, o carinho que assim, é obrigação nossa, eu sempre falo aqui, o nosso poder público, é obrigação nossa de tratar bem o cidadão, o ser humano, mas nem todos fazem isso. Então, parabéns, Alessandra, pelo trabalho que vem desenvolvendo junto à Secretaria de Educação. E só para finalizar nesse expediente, senhor presidente, agradecer a Deus por mais um ano de vida da minha filha. Ontem ela completou 17 anos. Que Deus continua iluminando, abençoando o caminho dela, que ela continue sendo essa pessoa amada por todos e, acima de tudo, a humildade que minha filha tem. Parabéns para ela, Larissa. Joel. Senhor presidente, eu quero aqui dizer que protocolei uma indicação ao Executivo a respeito de um ponto de ônibus intermunicipal ali perto do bairro Piaguaçu. Os moradores do bairro Piaguaçu, eles ficaram em prejuízo depois que construíram aquela passarela e foi mudado o ponto de ônibus intermunicipal. Então, os ônibus que passam ali, seja Viação Itaúna, Teixeira, os ônibus de outras cidades, né, que passam por ali, eles têm que parar num ponto bem distante onde era o ponto original. Então, os moradores estão reclamando que eles têm que andar muito, até 1 quilômetro, até chegar no outro ponto. Então, o ofício, a indicação que nós fizemos ao Executivo
no sentido de que ele possa provocar os órgãos competentes, né? Talvez a concessionária, né, nas Sentidas Gerais, não sei quem é o órgão competente, que vá mudar esse ponto de ônibus para que as pessoas do bairro Piaguaçu não se sintam prejudicadas, não fiquem prejudicadas no que tange ao ponto de ônibus lá, para eles terem esse benefício. Também, senhor presidente, eu protocolei nessa casa hoje um pedido a Vossa Excelência, ao presidente, para que se crie uma comissão especial temporária para um estudo do plano diretor. Então, eu quero aqui externar em plenário, pessoalmente, né, o meu pedido, dizer que Vossa Excelência sempre atende aos nossos pedidos, e também fiz a indicação de, além desse vereador que vos fala, mais 2 vereadores, que é a vereadora Glaucia Santiago e o vereador Antônio de Miranda, para compor essa comissão. Então, eu espero que a mesa diretora avalie esse pedido, né, e, dentro do possível, nos atenda prontamente para que a gente possa proceder os estudos do plano diretor, que é um projeto complexo, né, um projeto muito amplo, e eu acho que uma comissão vai ajudar essa casa, vai dar um suporte a essa casa bem tranquilo para podermos realizar os trabalhos que esse tipo de matéria necessita. Então, está protocolado e conto com o entendimento de Vossa Excelência e a presteza, como sempre, que Vossa Excelência nos trata. Muito obrigado. Agora sou eu. Vou voltar no assunto da reclamação do PSL do bairro São Geraldo, Glaucio. Eu também estive lá, né, conversei. Foi um mal entendimento, né, que teve, mas em conversa com o doutor Fernando já está sendo tudo solucionado, né, para ficar bom para ambas as partes. E está caminhando. Acho que hoje eu tentei falar com ele, não consegui, mas eu acredito que vai ter em breve uma solução, né, que todos vão ficar felizes. Queria falar aí, o nosso amigo Lacimar também falou, né, a respeito do recurso. No início do ano, eu consegui um recurso de R$200 mil, através do deputado federal Paulo Biac, em conversa com o doutor Fernando. Eu destinei esse recurso. A princípio, esse recurso seria para atenção básica. O doutor Fernando propôs para mim gastar esse dinheiro com atenção básica, mas tão logo em seguida faria a reforma dos PSFs. Eu fiz a indicação, né, indicação minha de número 01/2018, a primeira indicação desse ano, para que seja realizada a reforma do posto de saúde dos bairros Morro do Engenho, São Geraldo e Cidade Nova. Por coincidência, né, vai ter até sobra dinheiro, porque 200 mil não vai ficar em tudo isso aqui. Pode ser gasto em qualquer outro lugar, quem quiser fazer indicação pode estar fazendo. E por coincidência, hoje eu tive agora, antes de descer para a reunião, eu tive uma reclamação de um dos moradores do bairro Morro do Engenho. Queria que o líder do prefeito olhasse isso aí para a gente, porque no dia que foi destinado esse recurso, eu peguei e fui lá, tem até a planta, né, da reforma do posto de saúde do Morro do Engenho, na qual se paga, né, aluguel, né, já poderia não estar pagando esses aluguéis, né, com o recurso que já estaria para fazer essa reforma, e nada, eles estão fazendo lá de depósito, né, não sei, depósito de cadeira, mesas usadas, quem souber aí pode poder me informar, reclamação desse morador, na qual a pessoa lá não está muito feliz com isso, porque toda hora chega caminhão lá para descarregar, pegar material, é um depósito. Então eu queria ver se o mais rápido possível, né, esse PSF fosse resolvido, porque a alegação é que não tinha o dinheiro veio, né, fizeram essa jogada aí, então o dinheiro para reformar lá tem. Então eu queria que o líder do prefeito trouxesse aí para a gente uma resposta, para mim estar dando para aqueles moradores. Até queria fazer um pedido de informação, Hudson, mas eu não vou fazer, né, sabendo da sua competência, para trazer uma resposta aí para mim, talvez na próxima reunião. Obrigado. Gleison. Mas, eu vou ficar aqui da equipe de trânsito. Eu lhe dou indicações
hoje protocolei, mas eu sei que não vai adiantar nada. O da rua pediu uma indicação. Já no bairro onde eu moro, na esquina da luz, não seja permitido com Goiás, já está tendo acidente constantemente. Todo dia que eu saio da minha casa e olho para cima, a ambulância do Amutaia, a equipe de trânsito não faz absolutamente nada. Eu indaguei o Paulo de Tarso ontem e ele tinha esquecido do que eu pedi a Espanha e eu hoje cidadão comunidão e que ele nem ia dar atenção nenhuma. Isso é uma total alta de respeito com essa casa. Outra coisa, eu pedi também para prefeitura pegar uma nova pintura nas ruas que vão asfaltadas no centro, porque não tem uma área de pedestre. O motorista está e ele para por pedestre parar porque sabe que tinha área naquele local, mas o motorista de olha para na faixa e o pedestre atropela. Então tem que ficar urgente de maneira urgente. A equipe de trânsito tem que atender, mas você adultos, porque nós representamos o cidadão. Nós estamos aqui para cobrar pelo cidadão. Então, fica aí meu recado e minha indignação. Presidente,
Boa noite a todos. Só questão de ordem, em cima do que o Gleicinho falou. Alguém sabe explicar o que são as duas regueiras que estão em frente ao Banco Itaú? Eu tentei informação, não consegui até agora. O que significa aquilo lá? É um recuo de calçada e estão fazendo, parece que uma captação de água lá. Não. Ali vai ser um canteiro. Vai ser um canteiro flores, porque o pessoal está atravessando ali, aproveita a oportunidade. Olha que quem está subindo a Capitão Vicente já dá de frente ao pedestre. E também era ali, e depois também da esquina do fórum para a praça, também plantou para o pessoal não ficar atravessando, porque teve vários, não de acidente mesmo, mas vários, os pedestres não poder atravessar ali mais. Então a intenção é um canteiro ali. Então vai ser um canteiro de flor ali. Meu Deus. Comunicações parlamentares finais. Tonzinho. Senhor presidente, quero mais uma vez, não sei se pela 20ª ou 30ª vez, cobrar aqui a melhoria da iluminação da Praça do Bairro Veredas, Praça José Cardoso Taúba. Isso é questão de segurança, senhor presidente. E os moradores do bairro têm nos cobrado, realmente a praça está mal iluminada. Nós cobramos aqui, trocaram, né, 2 luminárias, melhorou um pouco, mas ainda a iluminação está muito deficiente. As pessoas do entorno, as pessoas do bairro que passam por ali, se encontram inseguras e vai aí mais uma vez a cobrança. E quando eu cobro iluminação pública da Praça do Bairro Veredas, assim como vários pontos da cidade que está realmente sem esse serviço, né? Várias lâmpadas apagadas, mais uma vez, isso é questão de segurança pública. E eu falo com tranquilidade, senhor presidente, porque eu fiz um pedido de informação e o prefeito nos respondeu, assinado por ele, só de janeiro a agosto de 2018 foi arrecadado com iluminação pública, aquilo que nós todos pagamos na conta de energia, foram arrecadados R$4.900.000, informações do prefeito, e com um gasto de R$2.450.000, ou seja, uma sobra para investimento em iluminação pública de R$2.450.000 só no ano de 2018 até o mês de agosto. Então fiquem mais uma vez a nossa cobrança em favor dos moradores do bairro Veredas 2. Outra questão, senhor presidente, é relativo à educação infantil. Nós estamos trabalhando aí a pedido das professoras, das concursadas, para a criação de novas vagas para a educação infantil. E nós pedimos informação também do prefeito, está chegando para nós, para ver quantas professoras estão sendo contratadas para atuar na educação infantil. Então nós entendemos a necessidade de criação de mais vagas para a educação infantil, para os anos iniciais e anos finais também. Então nós esperamos com isso, em breve, esse projeto poder chegar aqui para a gente estar votando e aprovando, na certeza de que a criação de vagas efetivas gera economia para o erário público, para a prefeitura. E acreditamos no bom senso da secretária de Educação, né, da Alessandra, também na Secretaria de Administração, e acreditamos que em breve esse projeto possa chegar aqui, nós estamos aí aprovando também, né? Enfim, então fica aí a nossa reclamação e endossar a cobrança do vereador Gleicio, que tem realmente bastante razão nesse sentido. Nós também recebemos cobrança quanto às faixas de trânsito, às faixas de pedestre, e acho que o tempo de curagem, né, o tempo de secagem do asfalto já foi o suficiente, e realmente o risco de acidente iminente é toda hora, principalmente na área central da cidade. Então, gostaria de reforçar também, viu, Gleicio, fazer cor aí com a sua reclamação. Lequim. Senhor presidente, agradecer o Lúcio, o Silvano agradeceu aqui. Dia 28 agora, o dia 1º, é a festa de Santa Terezinha, comunidade de Campos.
O pessoal solicitou a barraca, a iluminação, prontamente o secretário da pasta autorizou. E hoje mesmo recebi ligação do Glaucio. O Glaucio falou que as barracas já estão lá na comunidade de Campos. Agradecer o nosso secretário lá embaixo, o Silmar, que já me apoia desde quando eu fui presidente do bairro Garcias, em 2004. Ele sempre me apoiou nos eventos que eu fazia, chamava Garcias em Festa à época. Depois que eu fui eleito em 2008 vereador, a gente não teve muito contato mais, mas o Silmar tem demonstrado muito trabalho, dedicação na Secretaria de Estrutura. Tudo que a gente tem solicitado dentro das possibilidades, o Silmar tem ajudado a comunidade. Porque quando a gente cobra aqui, o Silmar já foi vereador, ele sabe o que é estar vereador, né? Ele sabe que a gente está cobrando é pedido da população, diferente de algumas pessoas, que a gente espera ainda que o prefeito Neider Moreira chame, converse, porque o que está em jogo é o nosso cargo político, de vereador, de prefeito, né? Mas o Neider ainda tem que chamar algumas pessoas lá e conversar, que infelizmente tem certos diretores e até mesmo secretário, eu já falei aqui várias vezes, sequer atende telefone de vereador. Dependendo do Dr. Jardel, uma pessoa boníssima, né, tem conversado muito desatendido, o Diego. Se eu for citar nome aqui, como não escrevi, posso deixar alguém de fora, mas eu não vou falar de quem, no momento certo, no oportuno, a gente fala, que realmente não tem atendido a demanda da população itaunense. São as pessoas que pagam nosso salário de secretário, diretores, e infelizmente não tem dado retorno. Mas o Dr. Jardel, que eu estou lembrando no momento, o Glaucio, senhor presidente, tudo que eu ligo lá no canteiro de obra, o Glaucio tem nos atendido muito bem. O Glaucio, o Tó, tem feito um bom trabalho também, né? Sempre que a gente entra em contato, tem feito um bom trabalho. Acho que esse expediente, senhor presidente, é só mesmo. Só um grande abraço para o Glaucio lá do canteiro de obra, que um excelente trabalho que vem prestando lá. Hudson. Vereador da Lua, a questão do PSF do Morro do Engenho está no pacote também de reformas. Lá será feitas adaptações, porque é um salão grande, né? Lá será feitas adaptações. Só dizer aqui que o mês de julho, né, segundo o CAGED, Cadastro Geral de Emprego e Desemprego, o Itaúna ficou primeiro da região Centro-Oeste, em agosto ficou em segundo e o quarto de Minas. Informar também que, com a aprovação dessa Câmara, né, teve uma participação fundamental. O sistema de inspeção municipal já está funcionando desde o dia 3 de setembro. Os formulários no site da Prefeitura, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, link sim. Outra questão também que está funcionando, teve participação também dessa Câmara, foi a questão do licenciamento ambiental, está em pleno funcionamento. A questão das pinturas das vias, vereador Gleicinho, ontem eu conversei com o Paulo, acho que isso é iniciado hoje, amanhã, não sei. Hoje, né, vereador? À noite, período noturno, as vias serão todas demarcadas, tá? Demarcadas, ou melhor. O asfalto foi retomado ontem, na 15 de novembro. Hoje vai seguir para Agripino Lima e depois Dr. José Gonçalves. Né, dentro daquele pacote também do BDMG de R$3 milhões. O momento é só, presidente. Obrigado. Então não tem obras. Tudo lá, não tem obras. Próximo. Comunicações parlamentares finais. Glaucia. Oi, senhor presidente, estou inscrito. Lacimar. Presidente. Como é que é, senhor? Não, nada, não esquece, porque eu pensei que tinha terminado já. Lacimar. As chamadas. Presidente, Para dizer que eu estou presente. De fato, eu estava resguardando aqui, de uma maneira que, semana passada, um dos meus projetos aqui foi rejeitado. Eu ainda coloco na minha mente que, para mim, de alguns votos aqui foi pessoal, mas eu entendo, voto é voto, aqui é democracia, mas eu quero dar uma notícia aqui que vai ser contemplado a rua Ana de Faria Dornas, que liga o Morada Nova, Cidade Nova, e a rua Parreiras. Dinheiro de emenda do deputado Agostinho Patrus. Já em conta, senhor presidente. Então, quero deixar aqui esse registro, para que alguns, né, que não venham a esse momento
eleitoral, se enganar com as pessoas que falar que está sendo de outros deputados. Isso está em registro, gostaria que registrasse em ata, a emenda já está em conta, sobre esse asfalto que vai ser contemplado da Rua Ana de Faria Dornas e a Rua Parreiras, no valor de R$500 mil. Ok. Otacília. Aqui, eu gostaria de reiterar o que eu já havia dito na última semana. Eu tentei falar no SAI sobre a questão do pagamento. O SAI terceirizou o serviço de lixo para uma cooperativa. A cooperativa passa para uma outra empresa fazer o serviço. A empresa Sobrado, que foi contratada pela cooperativa, foi contratada pelo SAI. E a Sobrado não está pagando, gente. Eu falei isso, pediu o líder do prefeito, nós ligamos no SAI hoje, o SAI falou assim, não, nós pagamos para a cooperativa, eu sei que pagou, mas o SAI não está fiscalizando isso, porque depois, se houver demanda trabalhista, o SAI vai ser corresponsável por isso. Se a Sobrado não está pagando os fornecedores lá, os empregados, os caminhões, o SAI é responsável, sim, junto com essa empresa Sobrada aí. A cooperativa também é. Então, estou reiterando isso aqui. Espero que o Samuel tome providência, notifique. Até fiz pedido de informação agora, indicação, para ver se eles alertam. Estou alertando, porque a Sobrado parece que não está andando em dia com o pagamento. Apesar de estar recebendo do SAI, a cooperativa está recebendo, o SAI está pagando em dia, mas os terceirizados não pagam os empregados. Então, assim, vira uma celeuma, depois o SAI vai ser responsável por isso, sim. Então, estou reiterando isso aqui para depois o SAI não ser responsabilizado por essa inoperância aí dessa empresa Sobrada aí, que não está andando em dia com os pagamentos. Eu também gostaria só de deixar falar uma coisa chata aqui, porque parece que tem os servidores, infelizmente, parece que ainda está tendo algum tipo de assédio, sabe? Principalmente, gostaria de ter conversado isso com o Arley hoje, mas não foi possível. Mas eu gostaria depois de conversar com ele em relação a alguns servidores da área de finanças lá, alguma situação que aconteceu lá. O servidor até falou que eu poderia citar o nome dele, né, que é o Matheus. Ele está sofrendo uma situação muito grave lá, é uma situação assim que não pode acontecer no serviço público. Né? Eu quero depois falar isso, deixar isso público aqui, para todo servidor público, se houver essa questão aí de assédio, de perseguição política, para a gente não se calar. Eu já falei isso uma vez, falei isso com o Matheus também, e ele falou que eu poderia falar o nome dele aqui hoje. É muito feio o poder público ficar perseguindo servidor público. Né? Então, espero que o Arley me atenda depois para a gente conversar sobre isso. Espero que isso não venha a virar rotina no serviço público novamente, porque ano passado foi um sofrimento para vários servidores, mas depois as coisas se acalmaram, agora parece que está vindo à tona de novo alguma situação. Enfim, só avisar mesmo para os servidores que nós estamos aqui para isso mesmo, tá? Para receber as denúncias e para conversar e tentar pôr uma pá de cal nesse assunto, que isso não pode existir no serviço público, que é perseguição contra o servidor público. É só isso mesmo que eu gostaria de falar agora. Obrigada. Ansel. Senhor presidente, eu tenho falado a Vossa Excelência e insistido há algum tempo, há mais tempo, sobre a questão da urna da cidadania. É algo muito simples de ser feito. Depois quero mostrar o modelo que Divinópolis tem. Esse projeto de resolução ele foi em 2007. É algo muito barato e é a oportunidade daquele cidadão que tem sua timidez, tem sua dificuldade de entrar na casa, de falar com o vereador ou de até mesmo pegar um microfone, mas tem ali boas ideias. Ele simplesmente vai escrever, vai depositar ali e assinar o nome dele, constando que ele depositou uma determinada ideia ali ou uma determinada reclamação, e dessa forma a gente pode ouvir essas pessoas que têm essas dificuldades de fato. Então eu gostaria que Vossa Excelência pudesse providenciar a urna da cidadania, ok? Uma vez que Vossa Excelência, né, tem aí olhado pela casa como um todo. Sem mais, não tem mais o que eu falar. Depois, Hudson, eu gostaria que você fizesse
trouxesse uma notícia para mim, porque até então eu não sei porquê, ainda não foi falado, das 5 ruas que foi destinado a uma verba do deputado Domingos Sávio, que está contemplando o asfaltamento de 5 ruas no bairro de Garcias e uma no aeroporto. Sem mais, muito obrigado. Márcia Cristina. Conferindo as indicações que foram feitas hoje, né, gente? Estou conferindo aqui que a vereadora Otacília fez uma indicação de um quebra-mola lá em frente à escola do Brejo Alegre. Aí eu estou contabilizando aqui, fui eu, o da Lua, o Lequinho, a Otacília, me desculpe se tem mais alguém e eu esqueci. São 4 vereadores que pedem um quebra-mola lá em frente à escola Eduardo Gomes. Eu acho que eles estão esperando os 17 fazer o pedido, né, gente? Porque não tem condição, não. A gente tem mais de um ano que a gente está solicitando isso. É tão difícil ir lá fazer um estudo e fazer um quebra-mola em frente à escola. Então, fica a minha indignação também, né? Eu gostaria também de falar que eu tive com o Aldre. Deve ter um ano atrás. Eu procurei minha agenda do ano passado e não consegui encontrar, que eu queria falar a data. Ele saiu comigo no carro da Câmara para poder ver alguns lugares, né, alguns setores que precisava de fazer um estudo do trânsito. Eu fiquei satisfeita, falei, nossa, que bacana, ele vai atender, né, teve boa vontade de sair com a gente para poder olhar. E eu fui em frente à escola João Dornas, onde as crianças descem do lado oposto da rua, né, em vez de descer no passeio, eles descem direto na rua. E teve alguns estabelecimentos comerciais ali que o pessoal já reclamou que já quase atropelou as crianças, porque eles descem direto na rua e já saem correndo para entrar para a escola. Pedi para fazer uma análise do trânsito ali, para mudar o lado de estacionamento das vans, porque está perigoso. Depois que acidentar uma criança lá, depois não adianta chorar não, gente. Então tem mais de um ano. Essa semana eu liguei lá de novo, pedi para falar com o Emerson, pedi para falar com o Aldre, para ver se tem jeito de ir lá, e pelo menos para dar um retorno para a gente. Então, está complicado, viu? Uma outra coisa, eu sempre procuro escutar os dois lados, né? E eu recebi uma reclamação hoje e tentei várias vezes ligar para a Alessandra, secretária de Educação, que sempre atende a gente com maior educação, maior carinho, maior respeito, mas eu não consegui falar com ela. Então, eu gostaria de passar o pedido para o Hudson, para averiguar para mim, se possível, me dar um retorno, porque os donos das linhas, né, de transporte escolar da zona rural era para ter recebido dia 10, e até hoje não tiveram pagamento ainda. E eles não tiveram nenhum tipo de aumento na quilometragem, né, deles esse ano, e ainda estão atrasando com o pagamento deles, né, gente? Porque quem ia receber dia 10, hoje já são 25, são 15 dias de atraso, e isso atrapalha muito a pessoa dentro de casa, né, com as suas responsabilidades. Então, eu gostaria dessa informação, porque se até o final da semana eles não receberem, eles vão parar. Então, segunda-feira não vai buscar as crianças da zona rural mais. Isso é um absurdo, eles ficarem sem escola por falta de pagamento dos donos das linhas, né? Então, eu gostaria de um retorno. Uma outra coisa, eu acho que todo mundo aqui conhece a Silvana, né, gente, que está fazendo um apelo em rede social. E, graças a Deus, muitas pessoas estão ajudando. A Silvana é da comunidade de Cachoeirinha. Ela tem um problema de saúde grave. Eu conheço a Silvana já há vários anos. Conheço o caso dela. E eu tentei até ajudar ela na administração passada, quando eu estava na saúde. Quando eu entrei para cá também, eu procurei o Dr. Elvio para tentar um trabalho pela assistência social, para ver se a gente conseguia para ela uma casa de apoio lá em São Paulo, que ela ficasse para aguardar o transplante do pulmão. Mas a gente não conseguiu. Tem até no meu gabinete um relatório do Dr. Elvio, do Dr. Fernando Meira, falando que a gente não conseguiria para ela uma casa de apoio. Então, igual eu falei, graças a Deus, muita gente tem ajudado. Ela está fazendo uma campanha muito importante, que vai ajudar ela muito. Mas eu fiquei sensibilizada demais com a situação da Silvana essa semana. Eu sempre falei aqui e continuo falando da pessoa e da excelência que é o Zé Lúcio lá no setor de transporte da saúde. O Zé Lúcio tem uma educação, tem uma forma diferente de tratar as pessoas, mas infelizmente ele não responde sozinho pela saúde. Tem pessoas que estão acima do Zé Lúcio e que atrapalham muito o serviço. A Silvana tinha necessidade de fazer uma consulta em Belo Horizonte, 10h30 da manhã.
E ela tentou, de todas as formas, conseguir um transporte na ambulância. Ela precisava ser transportada de ambulância, gente, porque ela carrega uma bala de oxigênio. E aí, a secretária adjunta negou para ela o transporte de ambulância, falou que ela tinha que ir no ônibus, 5h30 da manhã, sair no ônibus 5h30 da manhã, para chegar na consulta dela 10h30, ficar lá, guardar todos os atendimentos, para depois ela voltar junto com todo mundo no ônibus. Então, eu acho que isso é desumano. Está faltando amor demais naquele coração. Então, a pessoa tem que conseguir separar as coisas. Só um minutinho para terminar. Conseguir separar as coisas. Até que o Zé Lúcio tentou de todas as formas ajudar, mas ele foi barrado pela secretária adjunta. Então, eu gostaria, assim, de pedir que tivesse mais humanidade, né? Tivesse mais carinho para poder olhar certos casos. Porque a gente conseguiu o transporte da ambulância depois, com muita dificuldade com o Zé Lúcio, mas de todo jeito a ambulância não pôde ir na zona rural buscar a paciente. A gente teve que arrumar um carro particular aqui para buscar ela na zona rural, deixar ela no Ovídio para poder pegar a ambulância. Então, assim, eu acho que é muito desumano para quem falou que saúde ia ser prioridade. Eu ainda não vejo essa prioridade na saúde. Então, de novo, eu quero pedir para as pessoas começar a ver as coisas com os outros olhos, não seja só com esse coração duro, não, porque está complicado, viu? Lucim. Lucim. Tom de Miranda. Hudson. Silvano. Vereadora Márcia, eu também quero falar desse caso aí, até falar, você brilhantemente falou aí, mas eu fiquei assim muito feliz em ver, viu, vereadora, a quantidade de gente que se mobilizou para ajudar essa menina, Silvana, né, de Cachoeirinha, minha vizinha, e que você falou aí, está certo, está com razão, certo? Tem que ter humanidade mesmo, tem que ser mais humano para tratar essas questões. Hoje, não se fala em outra coisa em Itaúna, somente nesse tratamento dela, certo? E, sinceramente, eu fiquei, assim, assustado de ver tanta gente mobilizando essa situação, né? Eu, graças a Deus, pude contribuir também, da minha contribuição, minha parcela de contribuição. Estive na quarta-feira com o secretário de Saúde do Estado, certo? No qual ele colocou à disposição um avião. Ele tem um avião que colocou à disposição dela, caso haja o órgão para ser transplantado nela, em São Paulo, ele coloca ela no hospital dentro de 2 horas, certo? E ele me explicou também que não é somente 2 horas que tem que ser feito um raio de 2 horas, não. Tem até 12 horas, se for o caso. Pode manter a outra pessoa, né, viva lá até fazer isso aí. Mas ele me afirmou que se encontrar o órgão para ela em São Paulo, ele coloca ela dentro do hospital com 2 horas. Ele pega ela aqui, leva para Belo Horizonte e tem um avião próprio para isso, para levar ela para São Paulo e ajudar. Mas é isso aí. O itaunense tem essas qualidades aí, né? Quando é para ajudar, o povo mobiliza mesmo e ajuda mesmo. Então, eu fiquei muito feliz em estar lá presente e vendo tudo aquilo ali acontecer em prol de uma pessoa que está lá dependendo de várias coisas, dentre elas, infelizmente, dinheiro, né? Porque primeiro tem que encontrar o órgão, depois dinheiro para custear e depois, mais ainda, um lugar para ela ficar em São Paulo, né? Mas parabéns ao povo de Itaúna, parabéns a todos que estiveram lá, dando a sua colaboração, a sua contribuição para a Silvana. Alex. Senhor presidente, a Márcia cobra muito da saúde, que com razão, eu acho que o nosso ser humano, cidadão, hoje está sendo um descaso total, né? E a culpa é de quem? Do político, né? Falta de humanidade, de tratar com respeito. E agora, chegando poucos dias das eleições, que realmente Deus ilumina cada um de nós, cidadão, para que escolha realmente um bom presidente, um bom deputado, senador, governador de Minas Gerais.
Mas realmente, agora vamos falar sério mesmo, que realmente o político trabalha em prol da sociedade. Itaúna tem vários representantes bons, né, na nossa cidade também, e que realmente trabalham em prol da população, né, itaunense, de Minas Gerais e do Brasil. Hoje pedir voto não está fácil, né, a população acaba pondo todo mundo num bojo só, né, a gente tem que explicar o motivo, por que a gente está ajudando, que realmente precisa, e votar tem que votar, um vai ganhar. A população tem que conscientizar e votar, escolher e depois cobrar e participar. Né? A gente sabe que a vida é corrida, que é difícil, mas ver o que o seu vereador está fazendo, o seu deputado está fazendo para cobrar, porque a eleição tem de 2 em 2 anos. Então, eu votei agora, deu errado, não vamos votar de novo. Não pode acontecer o que aconteceu, esse petrolão, essa corrupção aí da Petrobras, tudo aconteceu aí no nosso país afora. O PT... Eu falo do PT, mas eu falo, o nosso PSDB também tem uma parte de culpa, ainda não está todo mundo na cadeia ainda não, ainda tem gente para ir para a cadeia ainda. Né? Não vou citar nome, mas assim, acho que a justiça tem que ser para todos, não está sendo ainda não. Mas hoje uma parcela de grande culpa é o PT. Infelizmente o PT que tirou IPI daqui, IPI dali, os aposentados tudo fazendo empréstimo, onde a maioria ficou endividado no banco. E se você tira recursos de um lugar, você tem que colocar de outro. Infelizmente, o nosso país tem que dar uma reviravolta muito grande, e tem esperança muito grande no nosso país ainda, que realmente vai entrar um presidente lá de coragem, não só o presidente, também os deputados, para fazer justiça. Né? Seu presidente, não vou alongar muito não. Obrigado, presidente Márcio Racuna. Agora sou eu, Márcio. Eu também fiquei sabendo desse caso da Silvana, né, que eles não quiseram... Queria que ela fosse no ônibus, né? Eu cheguei até ligar para o prefeito para reclamar com ele. Teve um outro caso também, né? Que eu não sei se Vossa Excelência sabe, de uma pessoa acusada de fazer um cateterismo, tudo resolvido, e essa pessoa aí não queria liberar de forma alguma, né? Liguei para o Neide, passei para o Neide também, passar para o Dr. Jardel, até que foi resolvido. Então, quer dizer, diz tudo aí, não é que você fala que a pessoa não tem que ter coração, principalmente para estar na saúde. Isso aí é uma coisa que já vem acontecendo direto, né, de reclamação geral da população. Então, não vou citar nome da pessoa, né, para não constrangir, nem para não constrangir essa pessoa, mas que ela tome, né, tento e continue, né, e coloca Deus no coração para saber que ela está mexendo com saúde, né, da população. Eu queria falar outra coisa, mas deu um branco, é só para saber, para falar mesmo. E a gente também não poderia deixar de estar falando aqui o nome do Lucimar, né? Lucimar da Cachoeirinha, que foi o grande organizador daquela festa, cedeu, né? Eu trabalhei com ele na Curtidora Itaúna, ele cedeu o sítio dele, me ligou pedindo uma ajuda de uns negócios, mas eu tentei na prefeitura, mas como era festa particular, a gente não conseguiu. Então, parabenizar o Lucimar, principalmente o Lucimar, que foi o cabeça daquela festa e que cedeu o sítio, né, conseguiu aquela estrutura todinha, né, que foi uma coisa assim muito organizado, né, aquelas tendas, tudo, o pessoal que colaborou, né, os cantores que estavam lá. Então, já não poderia deixar de estar lembrando o nome do Lucimar, né, que é o organizador daquela festa. Obrigado, senhor presidente. Bom, chegamos então finalmente aqui dos nossos trabalhos. Quero agradecer aos senhores vereadores, senhoras vereadoras, o público presente, imprensa, pessoal de casa, e já convocando para a nossa próxima reunião, dia 2 de outubro. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado.